darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo de número 11. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 25. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço, e Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo com Alçate, seu amigo, e ficou príncipe dos exércitos. E disse-lhes Isaque: por que vieste-me visitar? Pois vós aborreceis e me expulsaste do meio de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e façamos aliança. Amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite reunidos na presença do Senhor. Como eu já disse, não tem nada melhor do que estar na casa de Deus, na presença do Senhor. Sabemos nós que passamos a semana toda envolvido com tantas outras coisas, e Deus, Ele sempre prepara para nós o dia ou a noite, para que nós estamos aqui nessa noite adorando o seu santo nome. Olhando para o texto que nós lemos aqui nessa noite, essa palavra muito bem conhecida da Igreja do Senhor, nós vemos aqui a ação, o agir de Deus, o trabalho de Deus, porque muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele precisa levantar um profeta para falar conosco. Quantas vezes nós chegamos na igreja e nós falamos: Deus, aleluia, nós pedimos para que o Senhor levante um profeta, alguém para entregar uma mensagem para nós, e muitas vezes, irmão, Deus, Ele não fala nada, ou melhor, Deus, Ele não usa alguém para poder falar conosco. Aí Deus fala conosco através da palavra, aí Deus fala conosco através do louvor. E quantos de nós, muitas vezes, nós não entendemos ou nós não ouvimos a voz de Deus, nós não entendemos o que Deus, Ele quer falar. E nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele fala da forma que Ele quer. Deus fala da forma, do jeito que Ele quer. E nós vemos aqui que a Bíblia diz que havia agora uma segunda fome sobre a terra. A primeira fome que houve foi na época de Abraão, quando Abraão estava peregrinando sobre aquela terra. Então veio uma grande fome, e mesmo assim Deus, Ele deu uma direção para Abraão. E agora veio a segunda fome sobre a terra, veio agora uma crise sobre toda aquela terra que ali estava habitando Isaque. E nós sabemos, irmãos, que quando uma crise é instalada, a crise ela atinge várias áreas da vida de uma pessoa. Quando a crise ela entra dentro de um lar, quando a crise ela entra no meio de uma família, ela afeta vários lugares, ou melhor, vários aspectos da vida de uma pessoa. Mas eu louvo ao Senhor Jesus, irmãos, que mesmo em meio à crise, Deus, Ele nunca deixa de falar com a sua igreja. Mesmo no meio da dificuldade, Deus, Ele nunca fica em silêncio. Ainda que nós olhemos para o nosso redor e vejamos que nada está dando certo na nossa vida, ou na nossa vida profissional, ou na nossa vida financeira,
financeira ou na nossa vida familiar, Deus ele nunca vai deixar de falar com a sua igreja. Deus ele nunca vai deixar de falar comigo e nem contigo, porque Deus é Deus até mesmo no meio da crise. Pode ser, irmão, Deus é Deus mesmo no meio da crise. Ele é Deus. Não é porque você está passando uma dificuldade que Deus ele perde a força. Não é porque você está passando pelo momento difícil que Deus ele deixa de ser Deus. Deus ele continua sendo Deus no momento bom e no momento ruim. Deus ainda é Deus na nossa vida. Aleluia! Quantas pessoas só querem servir a Deus quando a coisa está boa, quando a coisa está indo bem, quando o caminho está favorável. Mas nós entendemos, irmãos, aleluia, que o nosso Deus ele age da forma que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Aleluia! E nós vimos que Isaac agora está passando uma crise. Havia fome sobre toda aquela terra. Imagina você olhar para um lado, você olhar para o outro e você não vê solução nenhuma. Você olhar e ver que não tem jeito. E agora, que atitude tomar? Que decisão tomar no meio de uma dificuldade dessas? A Bíblia Sagrada diz que Deus agora chega para ele à noite e fala para ele: olha, não desça para a terra do Egito. Para que os irmãos entendam, o Egito ficava em uma parte, aleluia, aleluia, e Canaã ficava praticamente outra, e Gerar ficava no meio praticamente. E Deus agora fala para ele dizendo: olha, não vai para a terra do Egito. E sabemos, irmãos, que o Egito era um lugar de fartura. Egito era um lugar de uma grande tecnologia, era um lugar em desenvolvimento, era um lugar onde, se você levasse a sua família, ia se dar bem, porque o lugar era bom. Mas Deus chegou para Isaac e disse: olha, você não vai descer para a terra do Egito. E ainda Deus disse: olha, você vai para onde eu te disser. Deus queria dar a direção para Isaac. Deus estava, aleluia, na vida de Isaac. Deus estava mostrando o caminho para Isaac. No meio da crise, Deus ele sempre tem um caminho de escape para a nossa vida aqui nessa noite. No meio da dificuldade, Deus ele sempre tem, aleluia, uma porta, aleluia, para dar vitória para mim e para você aqui nessa noite. E a Bíblia Sagrada diz que ele agora foi para a terra dos filisteus. Se você pegar a história, a Bíblia Sagrada, você vai ver que os filisteus, em uma boa parte do Antigo Testamento, eles sempre foram inimigos do povo de Israel. Eles sempre queriam destruir, acabar com o povo de Israel. Mas agora veja que lá no começo, Deus direciona agora aquele Isaac juntamente com a sua família agora para uma terra que futuramente seria inimigo daquele próprio povo que ia ser construído. Mas a direção, irmãos, não é nossa. Às vezes nós não entendemos como Deus trabalha. É por isso que a Bíblia diz que Deus ele tem os seus caminhos no meio da tormenta. Nós não entendemos o caminho de Deus. É por isso que a mesma palavra diz que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos, e os nossos pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E quantas vezes Deus ele nos dá uma direção e a gente pensa: nós vamos morrer nessa coisa, a nossa vida vai se acabar. Quantas vezes Deus ele nos dá um direcionamento e você começa a trilhar um caminho que você pensa: agora é o meu final, agora vai tudo se acabar. Mas não, irmão, Deus ainda continua na direção de tudo na nossa vida. E a Bíblia Sagrada nos fala que ele foi para aquele lugar. E o que me chama muito a atenção é que Isaac não era qualquer pessoa. Isaac ele era igual eu e você aqui nessa noite. Isaac ele era um homem que tinha uma promessa sobre a sua vida.
Eu olho para a igreja do Senhor, eu olho para a nossa vida aqui nessa noite, eu vejo em Deus uma promessa cravada na nossa vida. Nós temos uma promessa. Aí você pode dizer, é a promessa do carro novo? Não. É a promessa da casa própria? Também não. Qual é a promessa? É a promessa de deixar essa terra e de ir morar com o Senhor da glória. Essa é a maior promessa da igreja. A igreja, ela tem uma promessa e ela está debaixo dessa promessa. Ainda que tudo, aleluia, caia por terra, ainda que os homens dessa terra se levante contra a sua vida e contra a minha vida, Deus continua contigo no mesmo barco. Aleluia. E lá vai ele. Agora ele pega toda a sua casa, toda a sua família, e ele vai agora para aquele lugar. Ele vai agora para aquela terra. Aleluia. Juntamente com a sua família. Aparentemente ele chega a ele, é bem recebido. E os irmãos bem conhecem a história, que ele ainda mente. Ele fala que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Mas nós entendemos, irmãos, que Deus ele nunca forma uma história, ou melhor, Deus ele nunca alicerça uma história da vida de uma pessoa no meio de mentira. Porque Deus, irmão, não tem negócio com mentira. Deus ele não quer a sua base formada com falsidade. Às vezes você olha para a história da pessoa, você olha o presente, mas nós não entendemos, nós não vemos o que aquela pessoa ela tem feito. Quantas pessoas elas se levantam, aleluia, e quando você vai ouvir, ela pisou em alguém, ela maltratou alguém, ela machucou alguém para ela poder chegar naquela posição. Ela fez alguma coisa para que chegasse naquela posição. Dificilmente, ou melhor, são poucos que você encontra, que você fala, olha, aquela pessoa, ela cresceu, ela no meio da integridade, e ela chegou até onde ela está na integridade. Mas Deus ele não quer negócio com a mentira. Deus ele não tem negócio com o engano. E ele se instala naquele lugar, junto com aquela mentirinha que a Bíblia diz, aleluia, que Deus não tem negócio com a mentira. Aleluia, o pai da mentira é Satanás. Mesmo nós entendemos, ou muitas pessoas no nosso meio dizendo a respeito da tal da mentira santa, né? Vamos aqui contar uma mentira santa, né? Eu nunca vi, irmão, uma mentira santa. Aí alguém chega e fala assim, não, aleluia, sabe por que nós falamos sobre a mentira santa? Por quê? Porque aí a época fala, não, porque Sansão ele precisou mentir. Sansão precisou mentir para que ela não tirasse a força dele naquele momento. E as pessoas elas tentam arrumar alguns argumentos para quê? Para poder encaixar a mentira no nosso meio. Aleluia, mas Deus não tem negócio, irmão, com mentira. Até chegar ao ponto de Deus agora mostrar para Abimeleque a real situação da vida de Isaac e de Rebeca que ali estava. A chegar ao ponto de o Senhor mostrar, porque a Bíblia, irmão, está dizendo que Isaac ele não foi para poder morar naquela terra. A Bíblia está dizendo que Isaac ele não foi para poder fixar a residência naquele lugar. Isaac ele ia apenas peregrinar naquele lugar. Aquele lugar apenas era um lugar de escape, era um lugar onde ele não poderia pensar e entender que ele ia ficar até o resto da vida dele, não, porque Deus tinha coisa maior para a vida de Isaac. Deus ele tem coisas maiores para a sua vida aqui nessa noite. Deus ele quer fazer você alcançar lugares muito mais altos do que você imagina. Às vezes você não entende e você não compreende o lugar que Deus ele quer te levar, e Deus ele quer te colocar na parte de cima. Então nós vemos, meus irmãos, que Isaac ele chega naquele lugar. Abimeleque dá uma palavra dizendo para que o povo não tocasse naquela família. E agora eu vejo aquele homem, aquele rei, dando agora um pedaço de terra.
dando agora um lugar para que ele instalasse a sua família. E ele agora instala a sua família. Ele agora começa a cuidar da sua vida. Ele começa agora, aleluia, a fazer. Ele começa agora a trabalhar. Ele começa agora a colocar em prática tudo aquilo que ele sabia. E agora ele começa a fazer a sua plantação. Ele começa a criar os seus animais. E a Bíblia diz que Deus agora começa a prosperar Isaac naquele lugar. Se você prestar bem atenção, você vai ver que Deus já havia prometido esse negócio lá no comecinho do texto, dizendo: olha, eu vou te levar para lá, você vai peregrinar, eu vou te prosperar naquele lugar. E como a palavra não era do homem, a palavra era de Deus, ela precisava se cumprir a respeito da vida de Isaac. Porque nós estamos aqui, irmãos, essa noite debaixo, não é da palavra do presidente da república, nós estamos aqui debaixo da palavra de Deus. Aleluia! Os irmãos sabem que o presidente aí prometeu algo, mas não cumpriu, não é verdade? Está aí, aleluia, o povo, a situação que nós estamos vivendo e que o mundo está, ou melhor, que o Brasil está correndo, mas não estou aqui para falar sobre isso. Mas veja que a palavra do homem, ela cai por terra, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. Aleluia! Se Deus ele prometeu algo para a tua vida, creia que a promessa dele não cai por terra. Glória a Deus! Deus ele prometeu para aquele homem e agora ele começou a trabalhar. E aí tem pessoas que pensam o seguinte, irmãos: não, Deus prometeu, agora eu vou entrar, vou sentar na minha rede, eu agora vou descansar, não é verdade? Eu vou esperar acontecer, eu vou esperar, aleluia, ver o que Deus ele tem para nós, né? Vamos ver como é que vai acontecer, vamos ver se vai brotar, se vai cair no céu. Mas a Bíblia diz que, olha que Isaac ele começou a trabalhar no lugar da peregrinação. Ele começou a plantar, ele começou, aleluia, a criar os seus animais. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia multiplicava. Glória a Deus, aleluia. Tudo que ele fazia acontecia. Deus estava mostrando que era com Isaac naquele lugar. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando a Bíblia fala sobre homem, fala sobre o homem e sobre a mulher. Então Deus ele confirma o meu passo e o seu passo, porque o Senhor, porque nós estamos, a nossa vida está no Senhor, está, aleluia, escondida no Senhor. E ele está lá. Acredito eu que as pessoas que passavam e olhavam ficavam maravilhadas. Umas ficavam maravilhadas, outras ficavam revoltadas, outras ficavam bicudas. Porque, irmão, nem todo mundo quer o seu bem. Nem todo mundo, aleluia, quer ver você crescer. Nem todo mundo, quando você consegue algo, dá glória a Deus e aleluia. As pessoas, tem gente que quando você consegue algo, aí pergunta: será que é que não está fazendo alguma coisa de errado por fora? Será que... Aí vai, começa a procurar. Começa a procurar para ver, aleluia, se tem alguma coisa assim. Não, será que... Será? E aí coloca será, irmão. Não é será não, irmão. É Deus na vida do homem, é Deus na vida da mulher. Quando Deus ele quer abençoar é desse jeito. Ele abençoa e pronto, porque Ele é Deus. Aleluia. E aí as pessoas vendo, aí você vai falar: mas como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor entende esse negócio? Não, é simples. Veja que a Bíblia diz que Abimeleque foi até lá para poder falar com Isaac, porque Isaac começou a crescer, Isaac começou a ficar muito forte. E aí a Bíblia diz que Abimeleque chegou para Isaac e disse: olha, você precisa ir embora daqui, você precisa sair daqui, porque você está se tornando muito forte. Ou melhor, estava dizendo assim: ó, você tem que sair daqui, porque daqui a pouco você vai tomar conta até dessa terra, você vai me destronar e eu não vou ter mais nada e você vai ter tudo.
Eles pensavam, irmãos, que expulsando Isaac daquele lugar, tudo ia se acabar. Você lembra de Jesus? Eles pensaram que matando Jesus, o evangelho ia parar, tudo ia se acabar. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, irmãos, até hoje o evangelho está chegando. Aleluia. Até hoje a palavra vem transformando vida. Porque ninguém acaba com aquele que tem uma promessa na vida. Você pode até tentar acabar, mas a promessa continua. Deus, ele continua trabalhando na vida da igreja. Deus, ele continua tomando conta da igreja, porque o Senhor, ele é poderoso. E aí a Bíblia Sagrada nos revela que esse mesmo Isaac teve que pegar agora a sua família e tudo que havia conquistado e ir para outro lugar. Ele precisava agora sair, aleluia, daquela terra, sair agora de Gerar e agora ir para o vale, porque não tinha outra solução. Se ele voltasse para Canaã, da onde ele veio, ele ia morrer de fome. E o que restou para Isaac foi o vale. E quando se fala a respeito de vale, os irmãos já sabem. Quando se fala sobre vale é prova. Quando se fala sobre vale é dificuldade. Quando fala sobre vale é escassez. Quando fala sobre vale, irmãos, é um dos piores lugares para poder se habitar. Mas eu entendo uma coisa, irmão. Mesmo você estando no pior lugar para você habitar, quando você tem Deus, aquele lugar se torna um céu. Porque Deus habita com você e você habita com Deus. E não tem nada melhor do que habitar com Deus e você habitar, aleluia, diante de Deus. Glória a Deus. Deus nunca deixa voltar nada no meio do mar. Agora, acredito eu agora, a Bíblia não fala, mas eu quero acreditar que agora havia agora uma plateia, irmã Vanessa. Vamos ver se agora ele vai descer no meio do vale. Vamos ver se ele vai sair dessa situação no meio do vale. Vamos ver se ele vai continuar crescendo no meio do vale. Vamos ver até onde ele vai no meio do vale. Sabe aquele dia quando você perde o emprego e as pessoas falam: agora eu quero ver se ele ou ela vai sustentar a vida que sustentava. Agora eu quero ver se ele ou ela vai continuar indo para os mesmos lugares que iam quando estava trabalhando ou estava vivendo em uma vida boa. Agora eu quero ver o que vai acontecer. E aí as pessoas ficam naquela expectativa, olhando para ver se você vai tombar. Você lembra da cobra quando mordeu Saulo? Aleluia, aquela serpente mordeu, aleluia, Saulo. E as pessoas ficavam olhando: será que vai morrer? Não vai cair não, né? Era uma víbora, foi mordido, será que não vai morrer? E as pessoas olhando e Paulo lá alimentando o fogo, Paulo lá cuidando das coisas lá. E as pessoas olhando: você não vai morrer não, esse homem não morre. Aleluia. A mesma coisa é a nossa vida, irmão. Nós somos um espelho. As pessoas ficam olhando: será que não vai morrer? Será que não vai cair? Está dentro do vale, será que não vai se acabar? Será, aleluia, que ela não vai definhar até morrer? Não, irmão. Deus continua com a pessoa lá dentro daquele vale. Porque a prova ela não vem para poder te matar. A prova ela vem para te dar experiência, para que você venha crescer. Eu sempre entendo que a prova ela é um degrau para que você chegue mais alto ainda. Quanto mais você passa por dificuldade, mais luta, mais vitória Deus tem para você e mais experiência. Às vezes as pessoas perguntam: por que Israel? Se você chegar lá em Israel, lá em Jerusalém, você vai ver que Israel ela é um pouco mais alta do que os outros lugares. Aí as pessoas perguntam: mas por que Jerusalém? Ou por que Israel é desse jeito? Por que não é plano igual aos outros lugares? Sabe por quê, irmãos? Aleluia, se você for estudar a história, você vai ver o tanto que aquele povo ela construiu e destruíram. Construiu e destruíram. E aí foi só aumentando o lugar. Foi só criando um alicerce no lugar. Aí as pessoas perguntam: por que Israel é desse tamanho? Por que tem tudo isso? É porque muitas lutas venceram, perderam, mas nunca deixaram, continuaram
na vida deles. Enquanto eles estavam com Deus, Deus estava com eles. Aleluia. Israel só perdeu muitas batalhas, irmão, porque se desviava de Deus. Mas quando estava na linha com Deus, irmão, o negócio era diferente. Voltando ao texto, agora estavam esperando. Isaac chega no lugar. Isaac olha ao território. E acredito eu, a Bíblia não fala, mas eu quero acreditar que ele se lembra. Ele lembra que o pai dele passou, ou que ele ouviu que o pai dele havia passado naquele lugar, porque a Bíblia diz que ele foi desentulhar os poços que era do seu pai. Ele foi, ele viu. Porque uma coisa, irmãos, é você construir uma história. Outra coisa, irmãos, é você, aleluia, ver e crescer na história dos outros. Aquele lugar já tinha uma história, porque um homem havia passado naquele lugar, havia cavado, e os homens agora entulharam, porque aqui já não pode mais ter nada. Mas aí passou vários tempos depois, vários anos depois, agora vem o filho agora. E o filho agora descobre os poços, e a Bíblia diz que ele vai desentulhar os poços. E quando ele desentulha o primeiro poço, a Bíblia diz que agora eles encontram água viva. Porque nós entendemos, irmãos, que o homem não vive sem água. Quem é que vive sem beber água? Quem é que você pode ficar sem comer, mas sem água, irmão, é complicado. Sem água para tomar um banho nesse calor, sem água para poder beber, sem água para poder fazer a comida, sem água para poder lavar a roupa. Já imaginou você chegando na igreja todo sujo? O que aconteceu, irmão? Lá em casa está sem água. Então nós entendemos que a água ela é essencial. A água ela é essencial no meio do vale, no meio da prova. E eu sempre entendo que a água ela significa o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Certo dia Jesus olhou para os seus discípulos e disse o seguinte: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro, o Consolador. Aleluia. O Espírito Santo que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que o Espírito Santo na nossa vida, ele é essencial. Nós precisamos, a cada dia ou a cada momento, clamar ao Senhor e pedir para que o seu Santo Espírito continue agindo na nossa vida. Você lembra de Davi? Senhor, pode tirar tudo, mas não retira o teu Espírito de mim. Porque ele sabe, irmãos, que sem o Espírito ele não vai para lugar nenhum. Sem o Espírito você não consegue nada. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. E nós vemos, meus irmãos, que ele procura, ele acha água. Aí você me pergunta, mas como é que ele sabia que as pessoas estavam sentadas de camarote olhando para ver se ele ia ser destruído? Você vê aqui nesse texto. Quando ele acha água a primeira vez, a Bíblia diz que os pastores de Abimeleque rapidamente foi lá para poder falar que a água era deles que estava ali. Você acha que Isaac ele deixou de cavar poço? Eles deixaram aquele poço de lado e eles foram para outro, para poder cavar outro, ou para desentulhar outro poço. E quando ele desentulha um outro poço, a Bíblia diz que eles encontram água de novo. Porque, irmãos, não é você que vai atrás da bênção, é a bênção que vai atrás de você, para ser abençoada. Não é você que corre atrás da bênção. Não é você que sai da congregação e vai para outro lugar dizendo: olha, eu vou lá para o ginásio tal, porque lá tem um pregador tal, que eu vou buscar minha bênção. Não é você que vai buscar a bênção, é a bênção que vem até você para ser abençoada. É uma bênção. Ele saiu daquele lugar e ele foi para outro.
Ele cavou, e da mesma forma veio de novo os pastores de Abimeleque outra vez, dizendo que a água era deles e não podia ficar com aquela água. Se Isaac, irmãos, ele fosse um cidadão do sangue quente que gostasse de brigar com tudo e por tudo, ele ia puxar a espada ou puxar o que ele tivesse, a enxada, e acabar com a vida daqueles homens ali, mas ele não fez dessa forma. Ele deixou aquele segundo poço de lado, porque havia causado uma grande contenda. E como eu falei para os irmãos, Deus ele não habita no meio de mentira, Deus não habita no meio da contenda. E aí ele vai para o terceiro poço. O segredo aqui, irmãos, não é começar e parar. O segredo aqui não é começar, chegar no meio e parar. Não adianta a pessoa chegar para mim e falar: olha, eu tive 20 anos de crente e hoje eu estou fora da igreja. Não adianta. Para mim não quer dizer nada. Não adianta a pessoa chegar para mim e dizer: olha, eu passei 40 anos dentro da igreja e hoje não estou mais na igreja, eu larguei tudo para lá. Não adianta, para mim não vale nada. Porque o negócio, irmão, não é no começo e não é no meio, o negócio é no final. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos que perseverar até o final. Ele cavou o primeiro, ele cavou o segundo. Acredito eu que ele pensava: uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer. Nós precisamos persistir, nós precisamos perseverar. E ele vai para o terceiro poço, e quando ele cava, e outra vez ele encontra água de novo. Acredito eu, a Bíblia também não fala isso, mas eu posso imaginar que os pastores de Isaac olhou para um lado, para o outro, para ver se vinha mais alguém para poder contestar aquela água. Eles viram que não tinha mais ninguém. Isaac agora coloca o nome daquele poço de Reobote, que quer dizer lugar de amplitude, ou lugar de alargamento. Aleluia. Deus agora, a partir daquele terceiro poço, Deus agora começa a trabalhar, aleluia, sobre a vida de Isaac outra vez. Glória a Deus. Deus ele começa a agir sobre a vida dele outra vez, para que as pessoas vissem o que Deus estava fazendo através da vida de Isaac. Deus ele é tão tremendo, irmão, aleluia, que ele aparece. Deus ele é tão Deus que ele aparece na vida do homem, ele aparece na vida da mulher. Nós que temos Deus na vida, nós não estamos vendo, mas as pessoas lá fora estão vendo Deus na sua vida. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos já aconteceu isso com os irmãos. Você está passando uma dificuldade, uma situação tão difícil, aí você chega em um lugar, aí a pessoa olha para você e fala assim: você é crente, né? Aí você fala: sou, graças a Deus. Lá no norte a gente fala: você é da lei de crente, né? Tu é da lei de crente. Aí as pessoas têm que ouvir no teu semblante, ouvir Deus na sua vida. Glória a Deus. Então muitas vezes você até não está entendendo. Você olha e fala: minha vida está terrível, está complicada. Mas Deus ele está ainda se mostrando ele na sua vida ainda. Aleluia. As pessoas estavam ali, Isaac estava naquele lugar, mas Deus ainda estava trabalhando sobre a vida dele. Deus ainda estava para cumprir algumas coisas sobre a vida dele, a chegar ao ponto dele sair daquele lugar e ir para Berseba. E a Bíblia diz que ele cavou outro poço com os seus servos e acharam água naquele lugar. E ali ele faz agora uma promessa, ele fala com Deus. Deus agora ainda continua abençoando a vida daquele homem, porque era um homem temente que servia ao Senhor. E o versículo 25 da mesma palavra que nós lemos aqui,
diz o seguinte: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então, os irmãos, vejam que aconteceu 3 coisas ali naquele lugar. A primeira coisa que aconteceu naquele lugar, ele edificou um altar. Irmãos, eu louvo a Deus porque aqui eu vejo uma igreja edificada na rocha. Aleluia. Aqui eu vejo uma igreja edificada no altar do Senhor. Aqui eu tenho certeza que não é qualquer vento de doutrina que te tira da presença de Deus. Não é qualquer palavra que te entristece ou te arranca da igreja, porque você sabe para onde você está indo. Aleluia. Porque se nós não soubermos para onde nós estamos indo, irmão, é melhor nós largarmos tudo e deixar para lá. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Eu tenho que saber para quem eu estou servindo e o que eu estou fazendo dentro da igreja, no culto de domingo, esse horário, no calor desse. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que entender para onde eu estou indo. Então eu entendo que o meu altar ele está edificado. Antigamente se matava animal para sacrificar. O apóstolo Paulo diz que nós agora prestamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável ao Senhor, que é o nosso culto do raciocínio. Nós entendemos, nós estamos aqui porque nós queremos estar. Nós não estamos aqui porque nós não estamos aqui, irmão, porque nós estamos em transe, não. Nós não estamos aqui porque alguém nos obrigou a estar, não. Nós estamos aqui porque nós entendemos que aqui é o lugar de estar. É o culto racional, é o culto que nós raciocinamos, entendemos o que nós estamos fazendo aqui na igreja. Aleluia. Então, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar. A segunda coisa que ele fez, ele armou ali agora a sua tenda. Sabe o que é isso aqui? É você entregar toda a sua casa na mão do Senhor, toda a sua família na mão de Deus. É você entregar toda a sua vida na mão do Senhor. Mesmo que alguns da nossa família, porque eu também tenho bastante parentes que não são crentes, mesmo que tenha muitos que ainda não serviram ao Senhor, eu acredito que uma hora o Senhor vai trazer para a sua presença. Aleluia. Então ali eu coloco a minha casa diante do Senhor. Aleluia. Eu tenho um altar diante do Senhor. Eu tenho agora uma casa edificada diante do Senhor. Josué olhou para o povo e disse: olha, vocês eu não sei, mas a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei qual é a atitude que vocês vão tomar, mas eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. A coisa está feia, continua servindo ao Senhor. A prova bateu na porta, continua servindo ao Senhor. A enfermidade tomou conta, continua servindo ao Senhor. A bonança está na tua casa, continue servindo ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Foi falado aqui nessa noite. E aí a Bíblia diz que ele edificou o altar. A Bíblia diz que ele armou ali a sua tenda. E uma coisa que a igreja nunca pode esquecer: e os seus servos cavaram outro poço. Não é porque a bênção chegou, a prosperidade chegou, que eu deixo de orar. Não é porque a bênção chegou na minha vida, que agora eu estou próspero, eu deixo de jejuar, eu não oro mais, eu não jejuo mais. Você já viu? Eu não sei se os irmãos já presenciaram isso. Tem pessoas que ela está na igreja, na consagração, na escola bíblica, no ciclo de oração, em todos os cultos, nas campanhas,
e está pedindo: Deus, abre uma porta de emprego para mim. Deus, abre uma porta de emprego para mim. Aí Deus abre a porta de emprego para a pessoa. Aí você pergunta: fulano, cadê você? No culto de oração, no culto do ensino, no culto da escola bíblica, na consagração? A pessoa fala para a pessoa, você fala assim: olha, eu agora estou sem tempo. Eu agora tenho que... E pior ainda quando Deus dá um carro para a pessoa. Deu um carro, pronto, agora pronto. Você já não vê mais no domingo porque foi para a praia. Não tenho nada contra, vou ter que ir para a praia mesmo. Mas não vem mais para a igreja, né? Vai para a praia, vou passear com a minha família. Está direto no shopping, esqueceu a igreja, está abençoado, irmão. Nós nunca devemos esquecer da onde nós saímos. Temos que continuar na oração. Aleluia. Temos que continuar no jejum ainda. Nós temos que continuar cavando o poço ainda. Não é porque a coisa melhorou, aleluia, que fica invalidado aquilo que Deus nos ensinou a fazer. Nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus nos ensinou. E aí a Bíblia Sagrada diz, para poder encerrar, eu vou fechar a Bíblia agora. A Bíblia diz que agora veio Abimeleque, juntamente com 2 amigos, é o Sat, se não me engano, e ficou. Vieram os 3 para poder falar com Isaac. E quando eles chegam lá, Isaac fala: mas não foram vocês que nos expulsaram das vossas terras? Mas ele, irmãos, reconheceu tanto que Deus era na vida de Isaac e disse: olha, nós temos visto a confirmação que Deus é realmente na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver Deus na sua vida. Aleluia. As pessoas têm que olhar para você e ver que Deus está estampado na tua vida e que Ele continua agindo por você, porque Deus ele trabalha por aqueles que nele esperam. Está na Bíblia. Você lembra do que Isaías escreveu? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então veja que Isaac, ele estava ali. Deus havia continuado a abençoar a vida de Isaac, e agora Abimeleque reconhece, e Abimeleque agora quer fazer uma aliança. Irmão, coisa boa é fazer aliança com gente boa, não é verdade? Não é verdade, irmão? Me diga que tu andas, que eu digo que tu és. É o que diz o mundo aí fora, não é verdade? Então Abimeleque viu que Isaac estava abençoado. Agora ele quer fazer uma aliança, porque viu Deus na vida dele. Você já viu? Você vai conversar com alguém, você tem o prazer de estar perto, de conversar. Isso eu não tenho que esconder de ninguém. Eu sempre falei com o nosso irmão, o presbítero Júnior. Eu sempre, toda vez que ele tinha tempo, porque o tempo dele é escasso, mas toda vez que ele tinha tempo para poder conversar, eu gosto de conversar com o irmão Júnior. Não é verdade? A irmã Vanessa gosta de um café, e o irmão Júnior a gente conversa bastante. Então a gente sempre senta para poder falar muito. Ele fala bastante, né? Tem hora que acaba a conversa, o assunto não é minha. Mas a mulher não acaba não, né? Não, só a gente. A gente acaba o assunto, mas ela não acaba. Mas veja que é muito bom você, quando você senta e começa a conversar sobre as coisas de Deus, você quer ter aliança com aquela pessoa, porque você vê Deus na vida daquela pessoa. Abimeleque, ele viu que Deus estava na vida de Isaac. E agora ele queria fazer uma aliança com Isaac. Mas Isaac estava no vale? Estava. Mas ele queria fazer uma aliança com Isaac. Isaac, ele era menor do que ele na terra era, mas ele queria fazer uma aliança com Isaac. Deus, irmãos, tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas.
Deus ele tem algo poderoso para realizar nas nossas vidas. Glória a Deus. E aqueles que pensaram que você ia cair, que você ia se acabar no meio de toda essa dificuldade, vão ter que aplaudir de pé no nome do Senhor Jesus a vitória de Deus sobre a sua Aleluia, vida. aleluia, aleluia. Glória a Deus. Posso orar pelos irmãos? Pode. Se coloque de pé, por favor. Talvez entramos aqui nessa noite, irmãos, porque nem todo dia é bom. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10 em diante, que ele fala ali, ele diz que, ele fala que nós temos que pedir o revestimento de toda a armadura de Deus, porque o dia mau ele chega. Glória a Deus. Porque, irmãos, o diabo ele nunca vai te atacar no dia bom. Nunca. Escreva isso que eu estou te dizendo. Ele nunca vai te atacar quando você está muito bem. Se você estiver bem no seu casamento, bem na sua vida com Deus, em oração, tudo, o diabo ele vai evitar de chegar perto de você. Porque ele sabe que se ele chegar, ele vai se arrepender do que ele fez. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai esperar o momento certo. E uma coisa que ele tem muita paciência, ele vai sentar, ele vai esperar o momento certo, para quando chegar o momento ruim, o momento complicado na sua vida, Eita. o momento difícil, é o momento daquela fragilidade, é a emenda que nós temos. Ele vai querer chegar no meio daquela emenda para poder afetar você. Eita. Como eu falei, ele nunca vai querer chegar no momento que você está forte. Se ele chegar, você fala, está repreendido em nome de Jesus. Mas se ele chegar no momento que você está fraco e dizer para você assim, ó, você não presta, você fala, é verdade, eu não presto, eu não valho nada, Eita. Fala mesmo. eu não sou nada. E aí ele vai falando para você, sai disso, larga isso. Aí você fala, é verdade, tem que largar tudo isso, porque é um momento difícil da sua vida. Então ele sabe o momento de te atacar, ele sabe a hora certa de te atingir. Mas no nome do Senhor Jesus, aqui não tem vez para ele não, amém, irmão? Nós servimos ao Senhor e o Glória a Senhor Deus, está aleluia, conosco. aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você colocasse a mão na direção do seu coração. Eu vou orar pela sua vida nesse momento, pela nossa vida. Porque essa mensagem, irmãos, foi pregada não só para vocês, mas para mim também. Essa palavra, ela primeiro corta aqui, para depois ir até aí. E eu quero nesse momento orar com os irmãos, pedir para que o Senhor nos ajude nesses momentos. E um conselho eu dou aos irmãos: nunca se esqueça que Deus está no meio da sua vida, até no momento da crise, até no momento de dificuldade, no momento de abandono, no momento de rejeição. Eu não digo isso, não é só rejeição no meio de amigos, é rejeição no meio familiar. No meio familiar existem rejeições. Ah, não vai na casa de fulano não, hein? É chato, é atribulado. Irmão, em nome de Jesus, você é uma joia preciosa na mão de Deus.